Aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem. E não, hoje não tem ninguém não. Hoje, infelizmente, nosso companheiro Werneck não pôde comparecer. Inclusive, vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Primeiro, que eu queria deixar bem claro com vocês aqui, a gente sempre teve esse papo aberto e ultimamente tem sido mais difícil gravar o programa, porque vida adulta, né, gente? E, bom, tudo muito complicado, tudo muito corrido e tempo tem sido algo difícil da gente conseguir nos últimos tempos. Então, minha rotina tá uma correria da porra do Werneck também. Por isso, inclusive, ele não pôde estar aqui hoje, tá? Mas a gente vai tentar dar um jeito e continuar publicando aqui, mantendo isso aqui pra vocês. Só não consigo, e nem vou dizer mais que vamos mudar a frequência, vamos aumentar ou vamos diminuir, não. Eu vou ser bem sincero com vocês e vou deixar claro que a gente vai publicar quando der. Tá? Sinto muito dizer isso, mas a gente vai continuar e não vamos deixar parar. Justamente por isso eu queria começar o programa de hoje, que vai ser mais rapidinho, tá? Devido a só eu. E eu acho que ninguém precisa passar uma hora me ouvindo falar. Então eu vou tentar fazer isso aqui ser um pouquinho mais rápido. Mas, eu acho que semana passada, que a gente acabou não fazendo o programa, a gente teve algumas notícias que merecem ser comemoradas sim. Que eu acho que a gente vem aqui e reclama muito de quando algo tá errado, de quando algo não dá certo, de uma política que é absurdamente prejudicial para o trabalhador, e eu acho que esse é o nosso trabalho também, tá? Porém, quando algo finalmente começa a dar certo, eu acho que a gente tem mais que obrigação de deixar isso claro também. E para isso eu quero começar com a primeira notícia do dia, que é: Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Jean Paul Prats fez o anúncio ao lado do ministro de Energias, Alexandre Silveira. No início da manhã, a estatal anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e a nova política de preços. Sim, gente, o que a gente tanto pedia e tanto esperava finalmente aconteceu. A PPI caiu. Tá, eu acredito que a maioria já saiba, já é uma notícia velha, mas eu acho que sim, merece estar aqui, merece começar o programa de hoje com ela, porque, porra, é uma das causas que a gente ainda vem brigando, tá? Ainda tem muito que melhorar, principalmente na questão de energia fóssil, na questão da Petrobras e outras coisas, porque, venhamos e convenhamos, a gente teve um desgoverno de sucateamento de empresas como a Petrobras faz um tempinho já, antes mesmo do coiso, tá? Temer já começou ajudando pra caralho, só que não, né? E além disso, ainda tem mais uma notícia que, tá, não que o cara seja alguém tão relevante, mas é importante a gente falar assim, porque o Deltan caiu. O Deltan caiu e caiu muito mais rápido do que a gente esperava. Eu confesso que muito mais rápido do que eu esperava. Eu não achei que isso fosse possível assim tão cedo, mas que bom que eu tava errado. Que coisa gostosa que eu tava errado. E, assim, pra quem não viu ou não tá sabendo o porquê ou o que aconteceu, eu acho que essa notícia aqui ela dá um bom resumo do que a gente vai abordar, do que a gente pode abordar aqui. Então eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, tá bom? O que Deltan esconde sobre sua cassação? É de conhecimento público e notório que a última terça-feira, dia 16, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral
cassou o registro de candidatura e o mandato do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol. O motivo? A lei da ficha limpa prevê como inelegíveis aqueles demitidos do serviço público ou aqueles que solicitarem exoneração na pendência de um processo administrativo que possa levar a esse fim. Traduzindo, seguinte, você sabe que você vai levar um processo, o processo ele tem um tempo, você já está enfrentando esse processo, você viu que vai perder, putz, vou ser condenado, vou perder minha ficha limpa, vou sair antes, larga o cargo e sai, que foi exatamente o que o Deltan fez. Porém, isso já está previsto na ficha limpa que não adianta, essa manobra não funciona. Tanto que devido a isso, a gente teve a unanimidade, né, desse julgamento e o Deltan fora. Tá? Além disso, ainda teve um outro ponto que eu achei interessantíssimo a gente comentar aqui rapidinho. Tá? Um programa mais rápido para vocês, mas só para a gente comentar aqui. Primeiramente, um fato importante merece ser mencionado. Deltan só precisaria sair do Ministério Público para se candidatar no dia 2 de abril de 22, mas pediu exoneração no dia 3 de novembro de 21. Ou seja, renunciou a 5 meses de salários e prerrogativas sem necessidade. Essa pressa só pode ser explicada por aquilo que o ex-deputado não contou aos seus eleitores desde a decisão do TSE. Deltan, por exemplo, omitiu o fato de que, ao deixar a Procuradoria Federal, já tinha 2 processos administrativos disciplinares processados, julgados e com punição aplicada contra ele. Sabe, já era. Ele só esqueceu de comentar esse pequeno detalhe. Esqueceu. Então, assim, é por isso que eu digo, tá, crianças? Por favor, cuidado com o que vocês fazem da vida, tá? Não seja um juiz corrupto, um procurador que combina a sentença com o juiz e também não lambam notebooks. Parece que faz mal pra cabeça. Olha só. Tá vendo? Isso aqui foi num dia, no outro ele foi caçado. Incrível, né? Pra quem não tá vendo, pra quem só tá ouvindo pelo podcast, é um videozinho curto do Deltan Dallagnol em sessão na Câmara, lambendo o teclado do notebook. Ou cheirando, ou aspirando com a boca. Eu prefiro não entrar em muitos detalhes para vocês não usarem a imaginação fértil e piorarem a situação que já não é muito bonita. Bom, então vamos lá. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a queda do Deltan, vamos começar a semana. Porque, sim, já temos algumas notícias essa semana, tá? Vamos lá com a primeira. Bolsonaro pediu recuperação das joias sauditas, diz Mauro Cid à PF. Sim, meus amigos, ainda está rolando os processos no plural do Coisonaro. E um deles é, né, sobre as joias sauditas, que ele disse que não recebeu, que não sabia, e blá blá blá. Só que lembram que a gente comentou ainda no último programa que o Mauro Cid foi preso e tinham conversas dele, acharam o telefone, tinham conversas dele muito absurdas ali que podiam levar a algumas outras investigações e tudo mais. Então, ele foi preso e resolveu falar, né? Na primeira oitiva ele ficou em silêncio, não comentou nada, mas na que teve nessa segunda-feira, dia 22, ele falou sim. Olha só, Mauro Cid afirmou em depoimento à PF, nesta segunda-feira, dia 22, que o então presidente Jair Bolsonaro pediu que ele tentasse recuperar as joias sauditas detidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Tá? O ex-ajudante de ordem disse que o ex-chefe do executivo informou sobre a apreensão do conjunto em dezembro de 22, quando solicitou a regularização das joias. A informação foi noticiada pelo G1, que teve acesso ao depoimento. Ou seja,
Sim, quem diria, né? Quem diria que um cara que cumpria uma função de ajudante de ordens foi obrigado a cumprir ordens que vinham de cima? Quem diria um negócio desse? É algo... É cada reviravolta na política nacional que, nossa, eu fico coisado, para não dizer nada que possa me processar. E, bom, além disso, tá? A gente teve essa semana também o começo do que eu diria o atual circo bolsonarista para tentar chamar a atenção um pouquinho, para tentar difundir, puxar. E olha, tá dando certo, tá? Infelizmente tá dando certo, mas eu acho que eu não posso dizer que tá dando tão certo assim para eles como eles queriam. Mas do que você tá falando? Pra que todo esse suspense? Desculpa, gente, tô tentando fazer o tempo durar um pouquinho mais, porque eu tô sozinho, né? Eu não vou falar tudo de uma vez e pronto. Então, vamos falar um pouquinho agora, tá? Sobre... desculpa pra quem tá meio enojado sobre esse assunto, mas é necessário. Vamos falar sobre a CPI do MST, tá? Antes de começar, antes de falar sobre a primeira notícia, eu queria lembrar para vocês todos os nossos ouvintes, que, assim, essa CPI, ela já vem errada da ideia, da formação, do motivo. Já tá muito claro o que ela busca, sabe? E essa ideia de que ela busca investigar a verdade sobre o MST, não. Já aconteceram outras, essa não é a primeira, possivelmente não será a última, infelizmente, tá? E vamos começar falando rapidamente aqui sobre o relator dessa CPI, uma das pessoas chaves, que é este senhor aqui, chamado Ricardo Salles, tá? Para quem não tá vendo, tá só nos ouvindo, aqui tem um panfleto do Salles para quando ele foi candidato, tá, a federal, segundo o próprio panfleto. Então eu vou descrever para quem não tá ouvindo, quem tá vendo aqui pode acompanhar comigo. E vamos lá. Senhor Ricardo Salles, vocês pensavam que ele... Não, antes de ser ministro do Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente, antes de causar inúmeras tragédias ambientais, antes de destruir o Pantanal, tá? Tocar fogo na porra toda, antes disso, ele tentou sim, ele foi deputado federal. E tá aqui o panfleto do cidadão. E tem vote.3006, que era o número dele, referente a uma munição, né? E vamos lá. As pautas que ele defendia como federal: contra a praga do javali. Importante. Contra o roubo de trator, gado e insumos. Realmente, ninguém quer, né, que roube. Contra a bandidagem no campo. Vejam bem que ele deixou bem específico no campo. Ninguém falou em Brasília, ninguém falou na cidade, no campo. E por último, mas não menos importante, porque ainda tá aqui no panfleto dele, e ele só tinha 4 propostas, pelo visto. E a última, contra a esquerda e o MST. Este, caros ouvintes, os pilares, os 4 pilares da candidatura de Ricardo Salles. E não achem você que ele melhorou ao longo do tempo, tá? Porque da mesma forma que a gente consegue aprimorar, ganhar conhecimento e aprender muita coisa com o tempo, tem algumas pessoas que conseguem acumular burrice pra caramba também ao longo do tempo. E este é o caso do Ricardo Salles.
Mas vamos lá, vamos voltar e vamos começar a falar sobre o que está acontecendo na CPI no momento. CPI do MST, deputada do PSOL lembra que Salles é investigado pela PF. Ex-ministro diz que assinará conselho de ética. Oi? Como assim? Olha só. Primeira sessão da CPI é marcada por debates entre deputados da base e da oposição. E aí tem um vídeo aqui da deputada Thalíria Petroni, do PSOL da RJ. Eu vou deixar o áudio aqui correndo para vocês darem uma ouvidinha, para ficar bem claro. Teve com garimpo ilegal. Aliás, com crimes em que tem envolvimento do próprio relator. Hoje investigado pela Polícia Federal. Investigado pela Polícia Federal. E para concluir, presidente, eu estou falando de fatos. Eu estou falando de fatos, senhor presidente. Só um minutinho, deputado. Ele levantou uma questão de ordem. Presidente, não. Questão de ordem. Ele levantou uma questão de ordem, deputada. Bom, para quem não entendeu, vamos lá. A deputada Thalíria Petroni bateu boca com o deputado Ricardo Salles nessa terça-feira, dia 23. Durante a sessão de apresentação do plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Salles é o relator do colegiado. Durante o pronunciamento, Thalíria Petroni criticava a criação da CPI, e para ela é uma tentativa da Câmara de criminalizar o MST, deixando bem claro, não só para ela, para qualquer um que queira ver, né? No discurso, ela também lembrou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Jair Bolsonaro, é investigado pela Polícia Federal. Após a fala da parlamentar, Salles disse que haverá um processo contra ela no Conselho de Ética da Câmara. Cresceu mais de 70% a violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpo ilegal. Aliás, com os crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. Estou falando de fatos, afirmou a deputada. E tá certo, viu? Tá coberta de razão. É por isso que, inclusive, por falta de argumento, vai entrar o processinho. Só pra chamar atenção, pra tirar isso de foco. Tática típica bolsonarista, tá? E além disso, tá? A gente ainda teve um outro ponto que durante o discurso vocês viram ali que, por uma questão de ordem pedida pelo deputado Kim Kataguiri, que tá na CPI também, ela teve a fala, a deputada Thalíria Petroni, tá, do PSOL, teve a fala cortada quando pediu questão de ordem. E aí, né, a gente teve essa continuação aqui. Ó. E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recaem sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Cortou o microfone. Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. O ataque. Com a palavra, deputado... E, bom, em outro momento de tensão na comissão foi quando Zucco cortou o microfone da deputada Samia Bonfim. O corte ocorreu na hora em que ela lia uma notícia sobre a investigação aberta contra Zucco no Supremo Tribunal Federal.
A investigação foi aberta com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A apuração tem o objetivo de saber se Zucco patrocinou atos golpistas. O que vocês acham, galera? Deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham? Né? Assim, com esse histórico, com esse, o que vocês acham? Vamos supor, vamos achar, vamos fazer um exercício aqui de achismo, né? Porque tá difícil. Tá difícil. E vocês acham que foi só isso? Não. Lembra que eu falei que a gente sabe desde o começo o intuito, o motivo da criação dessa CPI? Pois é. Aparentemente, aquele ser que a gente trouxe um pouquinho mais cedo, o Salles, ele quis deixar isso bem claro. Como assim? Sâmia Bonfim impõe primeira derrota a Ricardo Salles na abertura da CPI do MST. Relator da CPI, ex-ministro bolsonarista, tentou mudar o nome da comissão para criminalizar o MST. Não. Ele não fez isso. Ele não ia ser tão audaz assim. Ele foi. Não sabendo que não era possível, foi lá e fez. Vamos lá. Deixa eu explicar a história para vocês. Na leitura do plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigará o movimento dos trabalhadores sem terra, nessa terça-feira, o relatório da comissão, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, surpreendeu seus pares ao alterar o título do documento. Oi? Pois é. Quando instalada na última quarta-feira, dia 7, o título da comissão aprovado pelos parlamentares era CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nomenclatura que consta inclusive no requerimento para a criação do grupo, de autoria do deputado federal Tenente Coronel Zucco. Sim, aquele que está sendo processado, aquele que está investigado pelo STF. Esse mesmo. Mas nesse primeiro dia de trabalho, ele decidiu alterar o título da comissão, que passou a ser Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a invasão de propriedades, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Ou seja, além de tudo, não sabe usar a porra de uma vírgula. Tá? Além de fazer merda, a gente sabe que é ele porque não sabe usar vírgula. Deixe isso bem claro, fique nos autos. A medida foi alvo de críticas e protestos da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. E o presidente da comissão foi obrigado a recuar e ordenar que o nome da CPI voltasse ao escopo original que havia sido determinado pelos deputados. Assim, todo mundo aqui já conheceu aquele moleque chato pra caralho, mas que era o dono da bola? Ricardo Salles. O problema é que ele não tá com essa bola toda, não. Tá? E, inclusive, eu achei interessante essa matéria aqui. Só pra lembrar, tá? Todas as matérias que a gente tá comentando tá aqui embaixo. Estão todas elas aqui na descrição. E eu achei interessante que ele mostra alguns CPI do MST, nome dos integrantes e seus respectivos partidos. E a gente tem 5 do PL. Só gente boa, sabe? Só gente boa. Inclusive o Ricardo Salles. Federação PT, PCdoB e PV temos 4. União Brasil, 3. Inclusive o senhor Kataguiri, desgraçado. A gente tem PP, mais 3. MDB, mais 2. Republicanos, mais 2. PSD, mais 1. Patriota, mais 1. Só a nata da nata do esgoto. E tentando finalizar a salvação aqui de ter a Sâmia também. Então, assim, a gente sabe pra que essa CPI foi feita. Eu achei importante trazer ela aqui hoje,
e comentar isso com vocês. E eu acho que é importante vocês levarem essa discussão adiante, sabe? Sair um pouquinho aqui, conversar com seus pares, seus amigos, o que for, seu ciclo. Porque a gente sabe que, como diz a própria propaganda, né? O agro é pop e tem um poder absurdo que está sendo demonstrado na criação de mais uma CPI. Para se buscar culpados de crimes que eles dizem que estão sendo cometidos, sendo que nem crimes são. Então, vamos desmistificar isso aqui, vamos conversar com o próximo, vamos mostrar que, porra, o MST não é isso, tá? Que a gente não, que essa ideia de invasão de terra é um absurdo criado por latifundiário, escroto, sabe, por dono de madeireira, como a desgraça de um cara que está sendo processado, que está sendo investigado, que está acusado de desvio de madeira ilegal, de tantas e tantas atrocidades que ele fez no Ministério do Meio Ambiente, pode ser relator de uma CPI contra o movimento dos trabalhadores sem terra. Quando que um cara desse que se diz na sua que se diz nos seus ideais mais internos, intrínsecos, que se diz lutar contra o MST, esse movimento de ladrões, como é que você vai botar esse cara para ser juiz? Como é que esse cara vai ser relator? Como é que esse cara vai dar um parecer isento? É tipo o Sérgio Moro mesmo? Véi, a gente não sabe porque não dá certo. A gente sabe que isso é só uma palhaçada para criminalizar um movimento de trabalhadores sem terra. E por isso, eu acho que o importante, talvez, desse programa é trazer essa discussão à tona. Tá? Eles não vão conseguir, eles não podem conseguir, porque hoje a gente tem essa condição de mostrar para o cidadão comum que o MST não é isso. Tá? Inclusive, eu quero deixar aqui, por último, uma fala da Sâmia nessa reportagem, que diz: por fim, Bonfim alertou a oposição sobre os riscos da comissão para a direita. Já teve outras CPIs do MST e não serviu de nada. O movimento segue vivo, forte e pungente. Essa CPI será uma grande propaganda para que mais pessoas se engajem na luta pela reforma agrária no país. E justamente por isso é que eu acho tão importante ter essa notícia aqui. Tá? Agora, vamos para mais um caso isolado. Eu não queria ler sobre essa notícia porque eu já estou de saco cheio, mas eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que falar. Ainda mais depois dos desdobramentos, né? Vamos lá. Após insultos racistas, Vini Júnior leva mata-leão e acaba expulso. Entenda, atacante brasileiro foi vítima de racismo durante a partida contra o Valência. No segundo tempo, ele ainda foi expulso depois de confusão. Então vamos lá. Vou resumir bem resumido, tá? Porque eu acho que é bom entendedor. Vice Júnior, que tá jogando campeonato chamado La Liga, né? Um campeonato espanhol que vem sofrendo reiteradas agressões de racismo, tá? Seja xingamentos, seja ameaças, seja a galera botando boneco dele. Coisa de gente desprezível. E pra variar, né, a La Liga caga e anda quanto a isso. Desrespeita completamente o jogador, tudo, tanto a La Liga quanto os patrocinadores, quanto a galera que representa aquilo, que põe dinheiro, que investe. Ninguém falou porra nenhuma, pelo contrário, muito pelo contrário, ao invés de fazer o mínimo
que seria uma retratação, que seria parar o jogo, que seria fazer... Não, eles foram lá e atacaram o Vinícius Júnior. Que é muito mais fácil, né? Então, esse caso repercutiu e ainda está repercutindo, tá? Tem muitas coisas que a gente poderia falar dele por aqui, mas eu não quero ficar muito chato nem estender muito mais o programa. Mas eu quero deixar bem claro que a gente teve este caso, até porque eu peço desculpas, mas eu vou ter que trazer agora para vocês talvez o vídeo mais vergonha alheia, revoltante, não sei, escolha um adjetivo, tem vários, que tá nessa reportagem aqui, ó. Macaco está exposto, diz Magno Malta sobre racismo contra Vini Júnior. Senador afirma que a mídia revitimiza o jogador brasileiro e questiona: cadê os defensores da causa animal? Sim, vocês estão achando que eu tô zoando, né? Vocês estão realmente achando que eu tô zoando? Então, vocês estão mesmo achando que eu tô zoando? Então presta atenção aqui. O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra... fazendo o quê? Quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima. Antes de mais nada, eu queria dizer, caro senador Magno Malta, eu só tenho uma coisinha para dizer pro senhor, tá? Se veneno se faz com veneno, eu realmente torço para que você nunca tenha mordido a língua. É inadmissível. Na moral, agora, eu e vocês. Até porque só tem eu e vocês mesmo aqui, desculpa. Mas eu e vocês, na moral, como um cara desse não tá preso? Sério. Como? Porque não dá. Não existe pano suficiente nesse mundo pra explicar um discurso desse. Não dá. A falta de lógica me deixa até confuso. Sério, como é que esse cara não tá preso? Racismo é crime. E ele conseguiu... Nossa, não. É isso, gente. Esse senhor é senador pelo estado do Espírito Santo, do PL. Vale ressaltar, né? Porque da onde mais viria
um ser desse. Desprezível, pra não dizer o mínimo. E eu podia passar o resto do tempo xingando Magno Malta, mas eu acho que não vale nem o meu tempo, nem o seu, né? Então, sim, eu queria terminar esse programa de uma forma melhorzinha, eu queria terminar esse programa de uma forma legal, mas não dá, velho. Não dá, porque... Nossa, tá difícil. Mas é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até aqui, tá? Cada um de vocês, obrigado mesmo. Desculpa a ausência. Prometo que vou tentar fazer o possível pra ter uma maior frequência, pra estar mais aqui com vocês, pra trocar essa ideia melhor. Mas assim que der, a gente volta, tá bom? Se tudo der certo, eu trago o Werneck também. Mas assim que der, a gente volta, tá? Um beijo, gente. Cuidem dos seus, cuidem dos próximos. E até a próxima. Tchau. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!